Bom dia pessoal, Thiago Rosa aqui hoje, teu numerólogo, para falar um pouco a respeito da ligação do número 1 com a força do Sol. Por que a gente está trazendo esse assunto? Porque na numerologia, cada número de 1 até 9 é associado a um astro, associado a um planeta. Só que isso é uma coisa que até onde eu li, até onde eu estudei, ninguém explicou direito. Não é uma coisa que tem muito aprofundamento por aí afora. Então eu pensei em explicar um pouco de como eu já estudei isso, como eu já entendi isso, para a gente poder se aprofundar e ver que tem uma ligação não necessariamente com a astrologia, apesar de que a gente vai falar de astrologia, mas com a ordem do universo, sim. E como a numerologia está ligada com isso, e como o que está dentro é como o que está fora, a gente pode ver essas coisas lá do céu, essas coisas lá do alto, agindo também aqui na gente, aqui embaixo, na nossa vida. Então, vamos lá. Número 1, associado ao Sol. Primeira coisa para a gente fazer essa comparação é observar verdadeiramente o Sol na natureza. O comportamento dele, a natureza dele, o jeito dele ser. Vamos comparar como se fosse uma pessoa. Primeiro, a gente vê que é uma pessoa centrada. Então a energia número 1 tem a ver com esse centramento. Não tem nada a ver isso aqui, tudo que a gente está falando, com se esse número está no seu mapa ou não. Porque aqui a gente está falando de uma natureza, uma energia humana que todos nós temos a nosso dispor. O Sol brilha para todos. Então todos os números de 1 até 9 estão nas mãos de todas as pessoas. Claro que, de acordo com o nosso mapa numerológico, tem coisas menos ou mais desenvolvidas. Beleza. Mas eu estou falando aqui da capacidade humana de se desenvolver, de independente de ter ou não o seu mapa, você poder fazer contato, utilizar essa energia na sua vida. Então a energia número 1 tem a ver com esse autocentramento, no sentido de uma realização pessoal. Então, uma das chaves para a gente chegar mais perto, para a gente se direcionar a essa realização pessoal, a esse crescimento no sentido dos nossos objetivos, seja um objetivo emocional, um objetivo racional, um objetivo material ou espiritual, independente dos seus objetivos, uma coisa que o número 1 estipula é a necessidade de um centramento. Desse centramento, tem muitos desdobramentos que isso acarreta. Por exemplo, o autoentendimento. A gente tem uma clareza, a gente tem um entendimento do que quer, do que é, de onde quer chegar, de quem eu quero ser. O número 1, você vê que ele é uma linha reta. Então, revela justo essa nossa natureza de ter uma dedicação, de ter um foco, de ter um direcionamento preciso e objetivo em relação à vida para poder essa autorrealização acontecer. O número 1 também sugere a ideia de independência. Então, observe como o Sol é independente de todo o resto. A gente chama o sistema solar justo porque ele que é o centro, ele que é o comandante aqui da nave toda. Então, o que eu posso trazer disso para a minha vida? Posso entender que eu tenho que me focar realmente em quem eu sou, em que eu penso. As opiniões alheias, os pensamentos alheios, isso aí a gente tem que observar, tem que escutar, tem que receber muitas vezes, mas essencialmente, a minha vida é a minha vida? O que eu faço é o que eu quero fazer? Eu estou realmente caminhando na direção dos meus sonhos, ou eu estou só vivendo automaticamente, sofrendo pela pressão social, sofrendo pelo que eu acho que os outros esperam de mim? Isso tudo entra em questão, isso tudo entra em jogo. Então a energia número 1 tem a ver com esse autoentendimento, de ter essa clareza, de ter essa percepção nítida da minha identidade. Aí a gente pode fazer uma ligação bem bonita, bem interessante com a astrologia mesmo, porque o Sol na astrologia, você já deve saber, você deve ter estudado isso, tem a ver com a identidade natural do ser humano. É a parte mais íntima do ser. O Sol aí, onde ele estava quando você nasceu, ou seja, o seu signo solar, que é aquele que tem os horóscopos no jornal, né? É o que é mais falado, que é mais conhecido. Então, dito isso, observe qual é o seu signo solar. Se você é do signo de Touro, se você é do signo de Áries, se você é do signo de Aquário, qualquer um dos 12. Por que isso é importante? Porque isso já serve para a gente ter um direcionamento, certo? A gente não precisa descobrir tudo dando com a cara na parede e talvez quebrando a cara ou insistindo no mesmo erro ou assim esperando um sonho, uma coisa milagrosa, maravilhosa acontecer. A gente pode sim já usar essas ferramentas, astrologia, numerologia e outras, muitas que existem por aí, para começar a ter um entendimento de quem eu sou, para já ir afunilando isso tudo e ficar mais fácil de realizar meus objetivos e ficar mais fácil de eu, afinal de contas, ser feliz, prosperar, realizar meus sonhos. Então, outra coisa importante da vibração do número 1 nessa história toda em relação ao Sol é justamente o fato de que o Sol existe para brilhar para a humanidade, para brilhar para esse planeta aqui, para sustentar todos esses astros, todos esses planetas no seu devido lugar. Então você vê que
por um certo ponto de vista, ele é uma pessoa, ele é um ser, perdão, ele é um ser que está completamente preocupado com fazer o que ele veio fazer. Ele não está preocupado com as fases, porque ele não tem fases como a Lua. Ele não está preocupado com aquele cinturão de asteroides lá, porque quem está resolvendo isso é Júpiter, que tem um cinturão de asteroides que não chega até a Terra, porque tem Júpiter lá segurando eles na órbita dele. Então a preocupação do Sol é brilhar para sustentar a vida e pela sua força gravitacional manter tudo no lugar. Então, veja só, existe uma relação direta entre o que ele quer, vamos dizer assim, se a gente pudesse conversar com ele, né? Essa é a impressão que eu ficaria. Que o que ele quer é diretamente associado ao que o mundo necessita, ao que os outros necessitam. Então isso é uma outra chave do número 1, nessa autopercepção solar que a gente pode ter, fazendo uma correspondência, fazendo uma comparação entre nós e esse ser supremo do universo, para a gente poder chegar mais nessa clareza. Ou seja, o que é que eu quero fazer, o que é que eu sinto verdade, o que é que eu sinto que é positivo e que ao mesmo tempo auxilia a humanidade, que ao mesmo tempo promove um bem e que ao mesmo tempo está alinhado com um benefício maior que eu posso trazer. E isso nos leva de volta ao mapa astral. Porque mesmo que você não se identifique 100% com o seu signo, com certeza tem alguma coisa lá dentro que fala da sua natureza. E com certeza dessas coisas que falam da sua natureza, tem alguma coisa que você sabe que tem que, como se fosse obedecer aquele padrão que tem dentro de si. Assim como eu não posso mudar minha genética aqui e mudar a cor da minha pele. Não posso fazer isso. Eu já vim com essa genética. Então é essa pele aqui o resto dessa encarnação. E não sei na próxima, né? Mas enfim, a mesma coisa eu acredito que vale no âmbito da nossa constituição enquanto espíritos, que nós somos. Eu acho que você já sabe disso, mas sempre é bom lembrar que nós somos espíritos, então tem uma coisa básica, elementar nossa, que não modifica, que não tem como a gente abrir mão. Então o que é isso? Às vezes pode ser não necessariamente, por exemplo, que é a maior preocupação das pessoas, assim, muitas vezes, né, a profissão, a vocação em si, mas como se dá essa vocação. Por exemplo, uma pessoa de Áries, em geral, tá, minha gente, por favor, entendam que é uma coisa ampla que eu estou falando aqui. Em geral, uma pessoa que ela quer ser a pessoa que está no comando, não quer ser a pessoa comandada. Por um exemplo, não vou falar dos 12 aqui não, mas só um exemplo. Eu sou do Escorpião, então a minha natureza exige que eu me envolva com as emoções humanas. Então por isso que eu me realizo mais num trabalho que eu me envolvo com as emoções humanas. Já trabalhei, por exemplo, como educador social, num abrigo para menores de idade infratores em Porto Alegre. E aquilo me realizava muito, era muito triste ver a realidade daqueles meninos, aqueles jovens mais novos que eu, mas era uma coisa que eu conseguia me envolver, eu conseguia ver um sentido naquilo, porque tinha emoções, tinha pessoas, era uma coisa que eu via que fazia um bem maior ao coletivo. Eu trabalhava lá auxiliando eles de alguma forma como educador social. Então foi muito difícil, não deu muito certo, mas eu entendi uma coisa da minha existência, tá certo? Então isso também é muito importante. A gente muitas vezes vai ter que ter vivências, porque a energia número 1, a gente está comparando com o Sol, então a energia da vida. A vida não é uma teoria, não é só o mapa, né? Tem o mapa astral, o mapa numerológico. A vida é o território, é a vivência, é a experiência. Então, o que é que você quer fazer? Talvez você queira estudar uma coisa e estudar outra. Estude, vá ver como é que é. Talvez você sinta atração por uma determinada profissão, por um determinado estilo de vida. Como é que é esse estilo de vida? Como é que é essa profissão? Se aproxime de pessoas que vivem isso, para você poder ter uma dimensão mais clara de se é isso mesmo ou se é outra coisa que você quer. Então vivencie, não se furte o prazer de viver, se permita conhecer a si próprio, a si própria na prática também. Eu acredito que isso é muito fundamental, que isso é muito importante. Então essas são algumas coisas número 1. Outra coisa é que você vê que o Sol, ele não está nem um pouco preocupado com se está chovendo, se tem eclipse, se é noite. Aqui para nós, ele está sempre brilhando. Eu acho isso uma das coisas magníficas desse cidadão aí. Está sempre brilhando. Pode estar um tempo fechado aqui, chuva, tempestade, raio, trovão. Acima do sol, acima das nuvens está o sol. Acima das nuvens sempre está o sol. Então, o que eu trago isso no sentido da vida, de como viver a vida? No sentido dessa energia do número 1, é a energia da persistência. É uma das virtudes centrais do número 1, que está ao seu alcance, que está ao meu alcance, que está nessa ligação direta com o astro Sol. Persistência. Então, talvez tenha um dia ruim, eu vou continuar fazendo aquilo que me faz brilhar. Talvez tenha um dia que está tudo estranho, continuar. Talvez tenha um dia que ninguém esteja vendo, eu vou continuar fazendo, porque não é somente para agradar o outro, né? Eu
me coloco no centro, mas no sentido do eu superior que tem dentro da gente, não no sentido do ego, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, do egocentrismo, que é os vícios da coisa toda, né? Todo número tem os dois lados dentro de si. A vibração é neutra e o ser humano polariza. Muito simples. Então a pessoa pode puxar toda essa vibração do número 1 no sentido dos vícios, de achar que é a primeira e a última bolacha do pacote, de achar que é melhor que todo mundo e ser arrogante, de achar que não, porque eu que mando e cale sua boca. Pode pensar isso. Mas também pode pensar em número 1 ser uma liderança altruísta, uma liderança que pensa no bem maior, uma liderança que olha para o outro, sente o outro, percebe o outro e se envolve, tem uma empatia, tem um amor verdadeiro pela pessoa, não só pelo seu próprio umbigo, né? Não só pelo seu próprio umbigo. Então, são algumas coisas na energia número 1 e que a gente pode associar com a presença, com a energia, com a força do Sol, até aqui um certo ponto. Com certeza tem muito mais coisas que a gente pode pensar. Uma delas é perceber como o Sol é o catalisador de tudo isso aqui. Até as nuvens, para se formarem, precisa que o Sol aqueça a água que está sobre a superfície da Terra e essa água condense, sublime, se torne nuvens. A água sublima, se torna nuvens, até que o ponto fica muito carregada, aí chove, e assim é o ciclo sem fim que nos guiará. Então, espero que esse vídeo tenha te auxiliado. Tem mais 8 vídeos aí para falar da ligação de cada número de 1 até 9 com os planetas. Então, você deve estar se perguntando, já vou falar, que o número 2 é ligado à Lua, número 3 ligado a Júpiter, número 4 é ligado a Urano, número 5 é ligado a Mercúrio, o número 6 é ligado a Vênus, o número 7 é ligado a Netuno, o número 8 é ligado a Saturno, e o número 9 é ligado a Marte. Esse último aí foi que eu tive mais dificuldade de entender uma ligação, mas consegui e a gente vai chegar lá juntos, tá bom? Espero que isso tenha te auxiliado. Tem um outro vídeo chamado Qual é o seu número, para que você pode aproveitar um pouco mais também o que foi falado aqui, eu vou deixar na descrição. E se você gostou, curte, se inscreve no canal, encaminha para alguém que você acha que pode se interessar e a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau.